mas vamos falar sobre essa notícia que acabou de estourar aqui nas costas do Corinthians. Vamos lá. Boa noite. Desculpa eu não dar boa noite para todo mundo, mas vamos que vamos. Daqui a pouco eu falo com vocês. Semifinais da Copa do Brasil. Veja as datas, horários e onde assistir. Saiu atualizado, para vocês verem, né? A atualização saiu há 2 minutos, a notícia é de 15 minutos atrás e está rodando todas as redes. Beleza? CBF divulgou nesse sábado as datas e horários das semifinais da Copa do Brasil. Jogos de ida, dia 2, quarta-feira, 19h15 para o jogo de Atlético Mineiro e Vasco na Arena MRV e Flamengo e Corinthians pela Globo às 21h45. Novamente voltamos a um horário alto, digamos assim. Geralmente agora estava jogando às 9h30, agora estamos em 9h45 de novo. A Globo, que está despencando o Ibope, fez essa pataquada até nisso. Mas vamos seguir. Jogo de volta, e aí foram as definições. Vasco da Gama enfrenta o Atlético Mineiro no sábado, né, dia 19, em São Januário, Sport TV, Premier e Amazon. Por outro lado, o jogo de domingo é da Globo com exclusividade às 16 horas. Portanto, possivelmente teremos a alteração aqui, os jogos da rodada da Série A que seriam disputados no dia 19 e 20 de outubro, envolvendo as semifinais da Copa do Brasil, serão antecipados para o dia 16 e 17. Portanto, meus amigos, a Rede Globo, além, obviamente, da CBF, está protegendo o seu queridinho, o seu filhotinho, que é o Flamengo. Tá óbvio nisso daí. O Corinthians é extremamente prejudicado com a decisão da Rede Globo, com a decisão, porque só a Rede Globo poderia fazer isso. Que fique claro, tá? Porque são três no regulamento geral da CBF, a pedido do clube, a pedido da federação ou dos detentores da transmissão. É a Rede Globo que pediu para seu queridinho, o Flamengo, ter a oportunidade de jogar no dia 20 com seus jogadores vindo da seleção, blá, 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 aquela porcaiada toda. Portanto, no dia 16 e 17, que pode ser o jogo do Corinthians, agora tanto faz. Se é 16 ou 17, o Corinthians pode ter 2, 3 jogadores ali. A grande questão é o seguinte, o Flamengo vai jogar com o time titular no dia 16 e 17? Não precisa, vai jogar com o Fluminense com o time reserva. Com o time reserva, se preparando para a grande final, que é no domingo. Uma semifinal, digamos assim, a final antecipada, tanto faz. Aí vai na cabeça de cada um. Agora, ao Corinthians, o ônus, e aquele paspalho daquele jornalista do Sport TV, acho justo que seja assim, alterando para o Flamengo tudo, para o Corinthians, né? O rigor da transgressão da lei, porque o regulamento indica que o Corinthians não poderia ser tão prejudicado assim. O Corinthians que disputa o Campeonato Brasileiro como prioridade, é a prioridade do Corinthians sair da zona do rebaixamento, senão acaba o ano seguinte. Para o Corinthians, claro, a Globo não está nem aí, vai perder os direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro, quer ferrar o Corinthians mesmo. A CBF, aquela cadelinha do Flamengo, né? Globo e CBF, a cadelinha do Flamengo. Então, de certa forma, estamos aqui diante de uma das coisas mais uma aberração sem precedentes, que empurrasse o jogo para o dia 17 e que colocasse o jogo do Corinthians no dia 21 do Campeonato Brasileiro. Eles inverteram o mando e digo mais, o Vasco da Gama foi contra, porque eles oficiaram Corinthians, Vasco, Atlético e Flamengo, os dois que estão... O Flamengo foi eliminado da Libertadores, né? Então não tem muito o que questionar. O Atlético, sim. O Atlético se sentiu prejudicado e podiam jogar ali na Conmebol por conta do dia 22. Que se atrasasse esse jogo, que fosse para as Cucuia, o Atlético não sobe nem desce, está no meio da tabela ali, paradíssimo, não tem nenhum significado para o Atlético Mineiro. E digo mais, olha como é que são as coisas. Para os amigos, a lei, né? Ou a transgressão da lei. Olha como são as coisas. Viu aqui um vascaíno que estava discutindo, né? Estava discutindo aqui a situação. Olha como é que são as coisas que, para a gente, que se dane. Ó, para que fique claro, o Vasco se recusou na alteração, tá? O Vasco absolutamente se recusou para alterar as semifinais. Vasco recusa a sugestão de mudança de data da semifinal da Copa do Brasil. Olha como é que tá as coisas. Veja como é que foi o Vasco. O Vasco
praticamente é o dono da fala. Vou mostrar para vocês o que fizeram com o Vasco. O Vasco se recusa, saiu hoje, dia 28, data de hoje, de tardezinha, tá? Os bastidores da semifinal da Copa do Brasil estão aquecidos. O Atlético Mineiro pediu à CBF uma mudança na data do jogo de volta das semifinais da competição e a entidade consultou o Vasco sobre a situação, que logo recusou a sugestão. O pedido do Atlético Mineiro irritou o Pedrinho e a direção do Vasco. O GE apurou que o clube carioca não vê motivos para a alteração da data, uma vez que a equipe já jogou nesta Copa do Brasil um dia depois da data FIFA, o que aconteceria novamente na semifinal. Na ocasião, Jean David e Puma Rodrigues entraram em campo na terça-feira por suas seleções nas eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo. Eles viajaram na madrugada após as partidas para enfrentar o Atlético Paranaense no dia seguinte. Puma, inclusive, entrou na partida e bateu um dos pênaltis da disputa. Recentemente, na outra semifinal, o Flamengo também tentou a alteração da data da semifinal da Copa do Brasil, mas o pedido foi rejeitado pelo Corinthians. A mudança sugerida pela CBF a pedido do Atlético Mineiro foi para que o jogo de volta, inicialmente projetado para o dia 17, ficasse para o fim de semana seguinte, nos dias 19 e 20. No entanto, o Vasco e o Atlético Mineiro têm jogos pelo Brasileirão neste final de semana. A saída da CBF seria alterar a ordem dos jogos. No meio da semana, o Vasco jogaria do Brasileirão e no final de semana atuaria pela Copa do Brasil. Não é essa a história. A história não é essa. A brincadeira não é essa. Isso aqui, o único subterfúgio é o Flamengo e mostra o Vasco da Gama. Olha a história do Vasco da Gama recentemente. Olha o que aconteceu. Vasco da Gama jogou no dia 27, 3 dias depois, já estava jogando a Copa do Brasil. Lembrando que estava nas eliminatórias, né? Então, olha o que o Vascaíno me trouxe. Colocou no dia 27, no dia 30, 2 dias depois, estava jogando com Vitória, no sábado. No sábado. Ganharam do Vitória no sábado. Certo? Então, o que acontece? Eles já tinham sido prejudicados por o calendário. Agora, como é o filhinho da CBF, o filhinho da Globo, eu quero que a Globo vá para o inferno. Eu quero que ela despenque nas audiências. Eu quero que ela vá tomar naquele lugar. Porque não merece. Parabéns a Augusto Melo 30 milhões de vezes, 35 milhões de vezes. Parabéns a Augusto Melo, que quebrou essa dinastia da Globo no Corinthians. Eu quero que ela vá para o inferno, que queime no mármore do inferno, certo? Porque isso não pode acontecer. Não pode acontecer. É uma vergonha o que está acontecendo aí. Eles estão rompendo o regulamento da própria diretriz geral que eles estão colocando. Eles poderiam ter... O Flamengo já não tem calendário. Bota essa porcaria desse jogo do Fluminense lá para frente, irmão. Quer estar com um probleminha do Fluminense? Deixa lá para frente, caramba. Certo? Agora, ninguém tá ligando pro Campeonato Brasileiro. Ninguém ligou pro Campeonato Brasileiro. Meteram depois da data FIFA. Quem tem interesse nesse jogo é o Corinthians, porra. É o Corinthians. O único que tem interesse no Campeonato Brasileiro dos 4. O Vasco tem 35, o Atlético tem 37, perdeu para o Palmeiras hoje, tá? O nosso nível é 9 pontos acima do Atlético. O Flamengo nem sobe nem desce. A vergonha do ano é o Flamengo. Ninguém tem interesse, só o Corinthians, e o Corinthians é o mais prejudicado. O Vasco já foi prejudicado, não quer ser prejudicado de novo. E aí? Quem é que efetivamente vai dizer que o Corinthians não foi prejudicado nisso daí? Ou é só benefício para o Flamengo? Me desmintam. Me desminta, seu suposto corintiano de bosta. Vá lá, desmente aí, fala do Corinthians. Fala do Corinthians agora. Pelo lado do Corinthians, não pelo lado do Flamengo. Porque a mamãe Globo queria essa alteração de qualquer jeito. Os clubes se rejeitaram baseado no regulamento, que eles são mandantes. Eles são os mandantes do jogo. O Corinthians é mandante dos 2 jogos. Dos 2 jogos. E ele é prejudicado nos 2 jogos, porra. Pelo amor de Deus. Que brincadeira foi essa? E depois vem os caras dizendo que não há favorecimento. Botaram o Wilton Sampaio, que é 23 vitórias no Flamengo, 9 derrotas. Exceção feita ao Grêmio, que tem 9 jogos a menos. É o único que tem decimal abaixo de 10. É o Flamengo com o Wilton de Souza Sampaio. É o único.
Já tá tudo armado pro Flamengo ir pra final, porra. Só não vê quem não quer, cara. Os caras estão forçando a barra. Vão cair do cavalo. O Corinthians vai pra final, vai passar por cima, vai passar no trator, no Maracanã. Pra tentar tapar a vergonha da CBF. Essa vergonha tem que colocar em todo local. Tem que ter bandeira, tem que ter tudo. Por isso que eu venho falando aqui sempre do jogo do Flamengo, porque a gente tem que ficar de olho nessa vergonha. O Flamengo não é só o Flamengo. Há um interesse político carioca, nas eleições cariocas. Os caras têm olho na política brasileira. Os caras estão usando de massa de manobra aí vários torcedores exatamente com essa finalidade. O Flamengo precisa ganhar um título. Um título ele precisa ganhar. E agora, quem se ferra é o Corinthians. Parabéns aos envolvidos. Que o Corinthians entre no STJD buscando uma solução. Não sei se a detentora vai mostrar a cara dizendo que foi ela que pediu. A CBF não pode fazer fora do regulamento sem um requerimento da parte interessada dentro do seu próprio regulamento. Vamos mostrar a cara da Globo agora. Vamos mostrar quem fez o pedido. Porque é isso que está acontecendo. O Corinthians e a federação não fizeram. O Augusto já falou, a diretoria se recusou, do Vasco, eles abominaram a representação. E agora? Quem é que fez a representação? O Flamengo deu uma sugestão, porque não pode requerer. O Atlético não pode requerer. Nenhum dos dois podem. O regulamento impede isso. Mas a Mamãe Globo pode. Nota oficial de Augusto Melo na tela para vocês. Vamos que vamos, hein, gente? Nota oficial. Vai se pronunciar? Já pronunciou. Acho pouco. Tem que ir amanhã. Nota oficial do presidente Augusto Melo. O Esporte Clube Corinthians Paulista expressa sua profunda indignação com a decisão da Confederação Brasileira de Futebol de alterar a data do jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. Tal decisão, além de ser uma afronta ao calendário previamente estabelecido, desrespeita não apenas o Corinthians, mas também a competição como um todo. É inadmissível que em uma competição de tamanha relevância, decisões sejam tomadas favorecendo um clube em detrimento dos demais, especialmente quando já foi amplamente divulgado que o Corinthians disputa simultaneamente 3 competições, e qualquer alteração gera sérios prejuízos ao nosso planejamento esportivo. O respeito ao cronograma pré-estipulado deveria ser prioridade da CBF, que infelizmente demonstra, mais uma vez, falta de compromisso com a equidade e a transparência. O Corinthians não pode aceitar passivamente que mudanças sejam feitas para atender interesses individuais, colocando em risco a integridade da competição e o desempenho das equipes envolvidas. Nossa instituição havia formalmente se manifestado contrária a qualquer modificação, como foi detalhado no ofício enviado à CBF. E a decisão unilateral de acatar um pedido de outro clube, sem consideração pelos impactos negativos ao nosso planejamento, é um claro desrespeito. Esse tipo de atitude fere a credibilidade do futebol brasileiro. O Corinthians seguirá lutando para que o futebol seja tratado com justiça e igualdade, sem favorecimento e interesses externas que comprometam a integridade das competições. Banana! Banana! Vai fazer nada! Vai fazer nada, nada, nada. Essa nota, ao final, não tem um desfecho positivo. Não vai fazer nada, porra. O que ele fala no final? É uma vergonha, 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 vergonha. E daí? E daí? Vai mudar? Mudou em detrimento ao Flamengo. E daí? O Corinthians está indignado, mas e daí? Vai fazer o quê? Quais são os procedimentos? Que o Corinthians vai dizer? Vai tomar as medidas que devia ter ali naquele negócio. Vamos tentar fazer as medidas para tentar reverter essa decisão. Nem isso vai acontecer, porque todo mundo sabe, pô. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Ou seja, vamos para dentro. Vai ser esse como a CBF e a Globo e o Flamenguinho, que todo mundo sabe, vai favorecido aí. Vamos lá, vamos ouvir aqui o Pedrinho aqui. Vou compartilhar com vocês, porque parabéns ao Pedrinho. Vou botar aqui, vou colocar o áudio. Através de um ofício, consultando a mudança de data do jogo. Imediatamente, a gente nega esse pedido,
dando até uma alternativa de mudança para o dia 16, uma antecipação de um dia. E a CBF ignora completamente a negativa do Vasco e atropela isso. Sendo que o Vasco jogou numa situação idêntica, tendo alguns jogadores retornando na madrugada do dia do jogo contra o Atlético Paranaense. Então já coloca completamente em dúvida essa tomada de decisão da CBF. O adversário está sendo beneficiado, porque o Vasco jogou com jogadores que chegaram cansados das suas viagens e servindo as suas seleções. O adversário está sendo beneficiado, isso para mim é muito claro. O outro ponto é o seguinte, só falta o adversário agora escolher o árbitro para o jogo. Só falta o adversário escolher o árbitro para o jogo. A CBF perde completamente, para mim, a credibilidade tomando essa decisão. O Vasco não quer ser beneficiado. O Vasco quer justiça. E não está sendo justo. Porque a situação é similar à que o Vasco enfrentou. Hoje, o Atlético Mineiro e o Flamengo estão sendo beneficiados por essa decisão da CBF. Então, o Vasco está indignado com a decisão da CBF. Inclusive, eu falei com o senhor Júlio Avelar por telefone, que não concordava com a situação da troca de datas e de campeonatos, antecipando o Campeonato Brasileiro e empurrando a Copa do Brasil para o final de semana. Então, fica aqui o repúdio e, obviamente, a indignação do Clube de Regatas Vasco da Gama. E aí se encerra aqui o pronunciamento do Pedrinho. E aí eu já entendendo a mesma coisa que aconteceu com o Augusto Melo. Percebam, ambos têm o mesmo posicionamento. O repúdio, mas não tem o que fazer se a solicitação, e eu acho que eles já sabem, que a solicitação foi para a detentora dos direitos de transmissão. E o repúdio é claríssimo. Benefício. E eu falo, repito, e vou repetir sempre. Isso daí era a obrigação do Augusto Melo fazer idêntico. Não precisa xingar, não precisa se exaltar, como a gente está exaltado, porque a gente está se indignando com a situação claríssima de prejuízo, mas o Pedrinho, pelo menos, bota a cara a tapa. Não é nota oficial enfia naquele lugar, meu irmão. Nota oficial ninguém lê, ninguém sabe, ninguém quer saber. Tem nota oficial que ninguém vai olhar a manchete, o Corinthians repudia, papapá, dane-se que o Corinthians repudia. Dane-se. Agora, o Pedrinho vai à frente e mete um vídeo explicando que ele foi prejudicado e ninguém falou sobre isso. É disso que eu tô falando. A nota, o teor da nota não tá errado. Não tá errada. Mas porra, velho. Porra, bota um vídeo, caralho. Mostra pra gente que tem presidente no Corinthians e não é nota oficial, não é comunicação. Aparece na porcaria da coletiva amanhã, faz alguma coisa, porra! Não é possível, velho, que um cara, o presidente do Vasco, o presidente agora do Vasco, o Pedrinho, né? Que os caras tenham um posicionamento sério, explicativo, exemplificativo, de forma bem simples, se pronunciou e explicando os atos. E eu diria, se é o Corinthians, a gente teria muito mais para falar. Nós, dos quatro, somos os únicos, nesse momento, na zona do rebaixamento, que sempre foi o Campeonato Brasileiro, o alvo de qualquer clube. Por quê? Ah, não, mas você ganha 70 milhões no campeonato. Se for campeão, ok, você ganha até mais no geral. Só que o seu contrato de Campeonato Brasileiro é de 5 anos. Você ganha 200 conto por ano, fixo ali, ó, na mão, 300 conto no geral. E aí? O que vale mais, o Campeonato Brasileiro ou a Copa do Brasil, que um só vence? Todo mundo ganhando uma maior quantia. O que banca seu salário não é Copa do Brasil, não, irmão. É Campeonato Brasileiro. É Campeonato Brasileiro. É ali que você vai ter a maior folha. Sua folha é dependente deste campeonato. É aquilo ali que não tem mata-mata, que indique que você não receberá menos. Você vai estar lá com dinheirinho fixo. São 38 rodadas. Que sua marca está sendo exposta, seus patrocinadores estão sendo expostos. Certo? Aí você vem na Copa do Brasil assim, não, porra de Campeonato Brasileiro,
Vamos alterar mesmo, vamos foder o Campeonato Brasileiro, o time que tá no Campeonato Brasileiro. Tô nem aí, meu amigo. Vamos pra Copa do Brasil, vamos ajudar o nosso afiliado da Libra. Vamos ajudar o afiliado da Libra. Porra, bota a cara no microfone, miserável. Bota no vídeo. Sindiquina, bota seu executivo. Sai do churrasco do jogo treino e vamos botar aqui, cara. O cara fez em um ambiente qualquer, porra. Um ambiente qualquer, botou numa sala, fundo branco, quase igual a esse daqui, botou um fundo branco aqui, falou, expôs e acabou, velho. É muito melhor do que uma nota oficial. É muito melhor. Deixa até alguém que sabe se comunicar melhor, até o Fabinho Soldado do lado, mas você tem que falar alguma coisa para a sua torcida. Foi esse cidadãozinho aqui, ó. Porque a matéria tá aqui. Agora eu não vou colocar o vídeo, porque senão pode dar, depois eles vão buscar e vão travar, né? Mas aqui, ó. Aqui para vocês, ó. É isso aqui que aconteceu. Flamengo pede para trocar datas 3 dias atrás da Copa do Brasil e do Brasileiro. Você pode alterar duas competições. Por que você vai alterar 2 competições? Que não seja do interesse da própria detentora de transmissão. Ele não pode, o Flamengo não pode pedir. Ele pode sugerir. Tanto é que foi sugerido e não pedido. Sugerido. Tanto é que ele está na matéria. Não sei se está aqui a sugestão. A CBF ainda não divulgou as datas das semifinais que começaram a ser disputadas. O principal motivo é a dificuldade de adequar os duelos de volta. Serão jogados após a data FIFA. Durante a seleção Sport TV desta quarta-feira, o apresentador André Rizek apresentou a solução sugerida pelo Flamengo. A sugestão, porque ela não pode pedir. Ela não pode, porque não é ela a mandante. Ela não pode cobrar da CBF de forma oficial um requerimento com essa finalidade. Ela pode sugerir, porque ela é um terceiro fora do regulamento. E aí tá. E aos clubes, Flamengo versus Corinthians, Atlético Mineiro e Vasco são os confrontos. Os jogos acontecem nas semifinais. Vale ressaltar que até então, 3 dias atrás, o Atlético não tinha se manifestado, porque ele não tinha jogado contra o Fluminense ainda. O Atlético também foi requerer ontem, ou foi hoje. O Atlético requereu. Em cima da hora. O Flamengo já fez um movimento antecipado. Já queria alterar os 2 confrontos. Sem anuência do Atlético ainda. Foi depois que houve a anuência do Atlético. Percebo que o movimento foi orquestrado há muito. E aí, obviamente, né, que depois houve as sugestões dos caras que são visitantes, os caras estão mandando. Aí o Pedrinho matou a pau, tá? O Pedrinho matou a pau. Só falta definir a arbitragem, porque o primeiro jogo que eles são mandantes, o Wilton de Souza Sampaio contra o Corinthians. Segundo o regulamento geral das competições da CBF, nenhum clube tem direito de solicitar alteração de datas por motivo de datas. FIFA, artigo 11. As partidas de competições que integram o calendário anual da CBF, consideradas todas as suas datas, prevalecerão sobre as de qualquer certames, salvo concessão excepcional e expressa da CBF. A convocação de atletas para integrar as seleções nacionais não assegura aos seus clubes o direito de alterar as datas de suas partidas em competições. Parágrafo 1º. Mesmo que ainda exista uma brecha para solicitar alteração de datas, artigo 14, somente estas condições devem ser satisfeitas. As tabelas das competições somente poderão ser modificadas por solicitação da parte interessada, se obedecidas as seguintes condições. Inciso 1º, encaminhamento formal de solicitação à DCO pela parte interessada com pelo menos 10 dias úteis de antecedência em relação à data da partida, observando que são consideradas partes interessadas o clube mandante, a federação mandante e a emissora detentora dos direitos de transmissão. Saca o que a gente está falando? Vocês entenderam? Vocês entenderam o que está falando aqui? Emissora detentora dos direitos de transmissão. Cadê o requerimento? Mostra que foi a CBF. Mostra que foi a Globo. O regimento não permite. Precisa ser interessado nessa alteração. Só que essa alteração não tem
de certa forma, nenhum interesse. Porque eles mudaram o Campeonato Brasileiro, mudaram 2 competições. Por que essa inversão? O interesse não era da detetora, o interesse não era do clube mandante, não era da federação, porque o Corinthians é mandante tanto na Copa do Brasil quanto no Campeonato Brasileiro. O Corinthians é mandante nas 2 partidas, está sendo prejudicado sendo mandante.